Bem-vindos ao Canadá Notícias em Português. Estamos aí com mais uma semana cheia de notícias. Temos aí, como sempre, o Trump falando bastante, algumas coisas que eu quero comentar sobre essa possibilidade do dia 4 de março a gente ter os 25% de tarifas que o Trump vem falando bastante. Um outro assunto que eu quero comentar é o número de deportados que o Canadá reportou na última semana, que vem aumentando. E, por fim, eu vou comentar rapidamente sobre o debate para a liderança do Partido Liberal que aconteceu essa semana. Um em francês, um em inglês. Bom, para começar, notícia da Bloomberg. Essa notícia é bem interessante. Ela fala sobre o comentário do Trump relacionado ao Keystone XL Pipeline. Para quem não sabe, eu comentei nesse canal anteriormente, mas para quem não sabe, esse Keystone XL é uma obra gigante com o objetivo de levar petróleo de Alberta para alguns estados americanos, descendo pelo meio dos Estados Unidos. Essa obra ela vem sendo discutida há mais de uma década. Ela foi cancelada ou suspensa durante o governo Obama. Durante o primeiro governo do Trump, houve alguns avanços nesse sentido. Ela estava quase para ser fechada já durante esse governo Trump, quando então veio o Biden e uma das primeiras coisas que ele fez quando ele entrou no poder como presidente foi cancelar o Keystone XL Pipeline. Essa obra é uma obra super, super importante para o Canadá. Era uma obra que eu diria assim, era consequência do relacionamento ah, do transporte de petróleo, né, entre o Canadá e os Estados Unidos. Seria um próximo passo nesse relacionamento comercial. E o fim o cancelamento desse processo durante o governo Biden foi desastroso para os planos econômicos, eu diria, do Canadá. Então, Trump falou abertamente sobre essa possibilidade. Eu desconfio que a visita da Premier de Alberta, a Danielle Smith, quando ela foi lá, ela já esteve lá 2 ou talvez 3 vezes, conversando com ah, pessoas do time do Trump e inclusive com o próprio Trump. Eu acredito que ela deva ter uma parcela de influência sobre essa decisão, e o Trump falou abertamente sobre isso. E eu marquei aqui, para ser mais específico, esse pipeline ele vai desceria de Alberta até passando por Montana, South Dakota e terminando em Nebraska. Um projeto grande, muito dinheiro estaria envolvido na finalização desse projeto, muitos empregos e muita renda para o Canadá enquanto estado mesmo, né? Não só beneficiando a Alberta, como beneficiaria ou vai beneficiar todo o país. Alberta é uma das principais províncias com relação à geração de exportação, né, de produtos e de commodities aqui no Canadá. E claro que o principal parceiro comercial de Alberta é os Estados Unidos. A partir daí existe a equalization, né, tema que eu já comentei também, que é a distribuição de ativos financeiros entre a equidade, né, entre as províncias canadenses. Então, é uma excelente notícia, é uma notícia que veremos ainda desdobramentos dela, né, só foi um comentário do Trump, mas queria estou começando, né, com uma notícia boa. Por seguinte, vamos falar aqui de... então, logo no dia seguinte, o Trump fala sobre a possibilidade de suspender por mais 30 dias os 25% de tarifa que ele está com o plano de impor, tanto no Canadá quanto no México. Essa notícia é uma notícia de quarta-feira, do dia 26. Dentro dessa reportagem aqui do Financial Post, eu quero destacar essa parte específica que o novo secretário de Comércio americano comenta, né, falando que essa medida, o secretário Howard Lutnick, ele comenta que essa medida
pode ser que tenha aí mais 30 dias de adiamento, né? E que essa medida, ela é basicamente, isso aqui eu acho que é crucial, importante, para todo mundo entender. Essa é a linguagem que eu vejo o Trump e o secretário Howard Lutnick falando também, que essa medida, ela está diretamente ligada a o, o flow de imigrantes, né, a quantidade de imigrantes cruzando a fronteira, no sul, no caso do México, e claro, aqui no norte, no caso nosso aqui do Canadá, e de fentanil também. Então, eu vejo algumas vezes pessoas, principalmente mass media aqui no Canadá, tentando fazer um spin dessa notícia, falando que diz respeito única e exclusivamente com relação aí ao Trump sendo injusto ou coisa do tipo. Eu acho que é só uma conversa, eu diria assim, um pouco mais vítima e talvez, se a gente olhasse mais objetivamente para o que ele de fato está dizendo, ficaria mais fácil entender. Eu não estou defendendo que o Trump está fazendo a coisa correta, não estou defendendo que o Trump está sendo plausível, está sendo justo até. Eu só estou dizendo que exatamente o que está sendo dito, que é com relação à imigração e com relação à quantidade de fentanil que desce do Canadá para os Estados Unidos, sendo mais específico. Mas, depois dessa conversa, que como eu disse foi na quarta-feira, logo na quinta-feira, e eu tenho aqui essa reportagem da CBC mostrando, o Trump reafirma que está pronto para impor no dia 4 de março, no início dessa semana que vem, os 25% de tarifa no Canadá. Para ser muito sincero, das coisas que aconteceram, da resposta, né, canadense, eu vi que o Trudeau demorou bastante para escolher o novo Fentanyl Czar, para dar uma resposta para essa pressão que o governo americano vem fazendo aqui no Canadá. Eu achei que ele demorou, e ele apontou um investimento de 1,3 bilhões de dólares para a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, coisa que ele já tinha feito desde dezembro, e na mesma semana ele foi para a Ucrânia prometer mais 5 bilhões de dólares para ajudar o país a se recuperar da guerra ou lutar contra a Rússia, ou o que quer que seja. Então eu acho que essa linguagem, ou essa confusão na mensagem do Canadá, e aí eu estou incluindo não só o Trump, mas a Melanie Joly, ministra de Foreign Affairs, eu acho que fica um pouco confuso, eu acho que não dirige o problema diretamente, eu acho que não mostra o esforço, ou um esforço além do já mostrado. Então eu acho que enfim, infelizmente eu estou achando que em algum momento o Trump deve colocar essa pressão, esses 25% de tarifas com relação a mercadorias exportadas do Canadá para os Estados Unidos. Eu havia comentado anteriormente que o Trump ele está usando basicamente isso como moeda de negociação. Eu ainda acredito nisso, mas tudo pode acontecer. Ele pode parar de só ameaçar e colocar em prática um plano como esse. Enfim, veremos o que vai acontecer. Uma das coisas que eu quero destacar desse artigo, e de novo eu vou colocar todos esses artigos, todas essas referências embaixo aqui na descrição, mas uma coisa que eu quero destacar é que, novamente, além de outras coisas que, enfim, esse artigo eu não acho o melhor escrito de todos, mas uma coisa que ele fala muito especificamente é que, definitivamente, na quinta-feira, ele linkou de novo essa punição, eu vou chamar assim, desses 25%, com Action to Drugs, com essa crise de fentanil. Então, eu acho que está muito claro o que é que o governo do Canadá deveria estar fazendo, deveria estar respondendo. Ao invés de estar se vitimizando e, enfim, ter um soundbite, né, uma frase que eu tenho ouvido bastante de políticos e da mídia, da mass media aqui no Canadá, que é que a gente deveria eles falam stand up for a bully, se levantar contra uma pessoa que está fazendo bullying. Enfim, não acho que é o caminho tratar dessa conversa como se ela fosse simplesmente uma conversa
de crianças no ensino médio ou enfim, de um cara maluco tomando decisões unilaterais. O que não deixa de ser, mas que o Canadá deveria tratar isso internamente, procurar, de novo, como eu já falei anteriormente, novos parceiros comerciais, mais adiante, quando esse problema for resolvido, mas principalmente agora se ater ao que o Trump tem pressionado, né, que é basicamente as coisas que vão cruzando, que têm cruzado a fronteira do norte, não só imigração ilegal, como principalmente drogas, como essa mesma reportagem reforça. Bom, veremos o que vai acontecer. Dia 4 está bem próximo, acho que é terça-feira? Terça-feira. Então, saberemos disso muito em breve. Bom, próxima notícia é: Canadá deporta mais pessoas em número recorde, e principalmente focado para rejeição de pedidos de asilo. Anteriormente vimos que no ano passado o número de pedidos de asilo de pessoas já vivendo aqui no Canadá tinha aumentado em números recordes. Milhares de pessoas com visto temporário, não só estudantes, como também pessoas com work permit, estavam dentro do Canadá aplicando para asilo. E isso diz respeito a uma brecha que o governo canadense tinha e que pessoas aqui internamente poderiam aplicar para asilo e conseguir, digamos assim, uma extensão maior da sua permanência, haja visto que o backlog para análise dos vistos de asilo estava gigante, se eu não me engano, chegando perto ou em torno de 2 anos. Uma coisa que eu quero mostrar dessa reportagem é que o Canadá deportou 7.300 pessoas entre janeiro e meados de novembro em 2024, o que foi um 8,4% maior do que em 2023 e 95% maior do que em 2022, mostrando uma natural tendência desses pedidos de deportação. A maior parte dessas deportações, elas foram recusas de pedido de asilo, como o próprio título da reportagem falou. Mais coisas aqui na reportagem, eles falam que estão pedindo, enfim, mais dinheiro para que o CBSA consiga deportar ou processar com mais agilidade esses números de pessoas que pedem asilo, mas eu vou deixar também o link dessa reportagem aqui embaixo para quem quiser olhar com mais atenção. E, por fim, eu quero comentar sobre o debate liberal. É um debate bem cuidadoso, eu diria. Dava para ver ali que todos eles estavam meio que falando a mesma linguagem. Eu vi muito pouco um discordando do outro, não houve pressão nenhuma de um com o outro, eles estavam na camaradagem. Há quem diga de que o Mark Carney já ganhou desde sempre, desde, enfim, quando o Trudeau resolveu anunciar que iria renunciar, e que isso se trata basicamente de um pró-forma para a coroação do Mark Carney. É o que pareceu. Eu achei um debate muito amigável, não que não tenha que ser amigável, mas é importante um debate de ideias e pessoas, enfim, se sentindo pressionadas, e não foi o que aconteceu. Eu achei, enfim, quase que pro forma. Uma das coisas que eu quero falar sobre essa eleição que deve acontecer no dia 9 de março é mostrar o link do influencer, eu vou chamar ele de influencer, chamado Mário Zelaya. E ele vai profundamente aqui nos nomes dos candidatos do Partido Liberal, e que basicamente todos eles são ligados profundamente ao WEF, ou World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial. A Karina Gold, o próprio Trudeau, né, Freeland, e o Mark Carney, todos eles são bastante ligados ao World Economic Forum, inclusive o próprio Jagmeet Singh, que é líder do partido NDP. O que isso significa? Eu não vou me aprofundar nisso agora, isso é um buraco de coelho, um rabbit hole que eu, enfim, posso falar no vídeo futuro, mas eu acho que vale a pena todo mundo saber que todos eles são ligados ao Fórum Econômico Mundial. E é isso. Teremos notícias, grandes notícias essa semana.
Primeiro, com relação às tarifas americanas, se vão ser prorrogadas por mais 30 dias ou não. Também saberemos no próximo domingo quem será o novo líder do Partido Liberal, provavelmente o Mark Carney, que deve pedir uma snap election, uma eleição federal, muito em breve. É o que se tem dito. Então, é isso por hoje. Eu não vou me alongar. Eu vou deixar o Mark Carney vencer primeiro essas eleições liberais para poder me alongar um pouco mais, me estender e explorar um pouco mais o que isso significa para a política canadense. E essas são as notícias da semana. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima.